Perguntaram pra mim aí o que eu imaginava, né? Antes de vir aqui pro Japão. Como que eu imaginava que seria aí o Japão e a vida aqui no Japão, né? Para quem tá chegando no canal aqui agora, seja muito bem-vindo, eu sou o Júlio. E eu tô aqui no Japão pela segunda vez, né? Só que eu vou comentar aí como que eu achei que é o Japão da primeira vez que eu vim, né? Porque na segunda eu já tinha noção. Não tem muito sentido eu estar comentando da segunda vez. Só que a primeira vez já faz muito tempo que eu vim pra cá, né? Vim pra cá em 1990, então era um Japão muito diferente de hoje. Mas eu confesso que quando eu saí do Brasil, eu não ficava imaginando nada assim tão diferente, né? A gente só estava mais preocupado aí com a questão do trabalho, que tipo de trabalho que a gente ia pegar, né? Esse tipo de coisa é o que preocupava mais a gente. Então a questão de como seria, né? Eu nem imaginava. E nós chegamos aqui pelo aeroporto de Narita, que fica ali próximo da região de Tóquio. E de lá a gente pegou um outro voo doméstico e descemos até Nagoya, né? Então, naquela região de Tóquio, a gente não teve nenhum acesso, mesmo porque a gente não podia sair do aeroporto. A gente tinha uma salinha de espera lá, onde a gente tinha que ficar esperando o voo doméstico. Aí chegando aqui em Nagoya, é que a gente pegou e conseguiu ver um pouquinho mais como que era o Japão, né? Que a fábrica lá que contratou a gente foi buscar a gente lá de ônibus. E eu já comentei isso em outros vídeos. Aquela região de Nagoya realmente é bem bonita, né? Apesar de a gente ter chegado à noite, você vê lá muito, como fala, luminoso, essas coisas assim. Então você imagina que, tipo, na hora eu imaginei que o Japão fosse daquele jeito, né? Todo bonito, cheio de luzes, né? Mas como a gente ia mais pro interior, de lá a gente foi de ônibus até a província de Mie, né? Então saindo desse grande centro aí, você já não vê mais nada, né? Como era de noite, então ficou um escuro total. Naquela época as ruas do Japão não tinha iluminação pública, né? Pelo menos a maior parte delas. Então isso aí foi uma surpresa para mim. Essa foi a primeira surpresa que eu tive, né? Que as vias públicas não eram iluminadas naquela época. E aí eu não vou falar muito sobre o trabalho aqui, mas eu vou comentar mais o que eu achei de diferente, né? Saindo aí do Brasil, vindo aqui pro Japão. Aí é uma outra coisa que chama muita atenção, isso todo mundo comenta, né? É a questão da limpeza, né? Você vê que não tem sujeira aqui. E naquela época era muito mais limpo. Hoje você já consegue perceber alguns lixos jogados na rua aí, né? Depende da região. Infelizmente está acontecendo isso, mas naquela época era super limpo. E aqueles mutirões que tinha assim no bairro para fazer a limpeza era com mais frequência, né? Hoje eu não vejo muito não. Pelo menos aqui onde eu moro, em Kane, para falar a verdade, é raro ver esse tipo de coisa. Outra coisa assim que me deixou surpreso foi com a questão aí do atendimento, né? Então a primeira vez que a gente foi aí fazer compra, esse tipo de coisa, a gente logo percebe aí a diferença no atendimento, né? A gente está acostumado com certo tipo de atendimento no Brasil. Quando chega aqui, o pessoal
em qualquer loja que você ia naquela época, você entrava na loja, o pessoal já dava aquele irashaimase, que seria ou seja bem-vindo, né? E na hora de sair eles sempre estavam lá agradecendo, né? Então isso era de praxe. Hoje ainda tem disso, mas algumas lojas já não fazem o uso, né, desse tipo aí de, como que se diz, cumprimento aí quando você adentra as lojas. Mas ainda existe isso na maior parte dos comércios, né? Na maior parte ainda existe isso. Então o atendimento aqui eu considero como sendo exemplar, né? Eu já comentei uma vez que não importa se o funcionário está de mau humor ou não, ele vai te atender bem aqui, né? Não, pelo menos eu nunca tive essa experiência de pegar alguém de mau humor que te atenda mal. Esse tipo de coisa, felizmente, ainda não aconteceu e espero que não aconteça. A gente acostuma tanto com esse tipo de atendimento, né, que qualquer mudança assim, hoje em dia, fica perceptível pra gente, sabe? Então isso aí também foi uma outra coisa bem positiva aí que eu percebi ao chegar aqui, né? Que tudo funciona, né? Atendimento exemplar e tudo funciona bem dentro dos padrões, né? E a única coisa que eu sinto que é um pouco diferente, que às vezes não pode ser que não seja uma coisa muito positiva, é que eles têm um tipo de um manual a seguir, né? Então tem que ser daquele jeito, né? Por mais que exista algum caminho mais fácil para se resolver algum tipo de processo, ele tem que passar por todas aquelas etapas, né? E isso eles respeitam etapa por etapa. E isso aí, de repente, pode ser um ponto negativo, né? Mas tudo funciona muito bem, né? Seguindo as normas direitinho, seguindo as regras, tudo vai funcionar muito bem aqui. Uma outra coisa que também me chama a atenção, muita gente fala que o japonês é um povo frio. Se a gente comparar com o Brasil, não tem aquele tipo de... Você está num local público, por exemplo, e conversar com pessoas que você nunca viu na vida, né? Então esse tipo de coisa é raro acontecer. Acontece aqui, mas é mais difícil. Mas o povo aqui é muito educado, sabe? Ele tem lá a noção de que ele não é de bom grado tá incomodando as pessoas, né? Então você vê isso tanto no transporte público, né, ou em vias públicas. Tem muito disso. Por exemplo, se você pegar aí um transporte público, você vai perceber que ninguém vai falar no telefone celular, né? Você não vê aí pessoal atendendo o telefone, a não ser que seja via mensagem, mas eu digo áudio, né? Tá conversando. Isso é inclusive considerado como como que fala? Uma falta de educação com o próximo, né? Muita gente pega aí o transporte público, vocês veem em vários vídeos, o pessoal costuma estar até dormindo no transporte público, né? Então se você estiver lá conversando muito alto, isso vai incomodar essa pessoa, sabe? E isso aí não é bem visto por aqui. Mas essa educação aí de não incomodar o próximo, eu achei assim algo muito diferente do que a gente está acostumado, né? E fora que se você vai mais pro interior assim e tiver no bairro, por exemplo, todo mundo vai estar te cumprimentando, né? Isso não muda tanto aqui quanto no Brasil. A gente tem esse costume de cumprimentar, mas aqui a educação, né, que eu quero dizer, ela é bem assim notória aí nas pessoas. Ainda com relação à educação, como eu disse, nas vias públicas, né, então no trânsito, você percebe que o respeito, né,
pelo pedestre é incrível aqui. Se você tiver aí para atravessar uma rua numa faixa de pedestre, independente se tem farol ou não, o pessoal vai parar para você atravessar. Então, nessa questão aí do trânsito também, né, é bem diferente. Uma outra coisa interessante assim também que a gente percebe muito, você pode estar andando aí pelas ruas e de repente você presencia tipo um acidente aí, né, no trânsito. Aí você vai ver que a pessoa que está envolvida nesse acidente, ela desce do carro, olha, né, como que tá as coisas e já vai lá pedir desculpa para a pessoa, né, independente de ela estar certa ou não. A questão naquele momento, quando acontece isso, a gente percebe que a pessoa sente que ocasionou um incômodo para outra pessoa, né? Então, a primeira coisa que eles fazem é pedir desculpas, né? Isso aí não é no sentido de consentimento de assumir culpa, né? De repente até a pessoa que desceu do carro, pode ser que a pessoa é a pessoa que não esteja errada, mas ela já vai com esse sentimento, né? E você não vê tipo agressão verbal, pessoal brigando, pelo menos nos casos que eu vi, né? Por enquanto eu ainda não vi nenhum caso assim, né? Pode ser que exista, lógico, tudo tem exceção. A gente está falando aqui no modo geral, né? Uma coisa que tem que ficar bem clara é isso. Em qualquer lugar vai existir exceções, né? A gente está falando sempre no que acontece aí no normal, no geral, né? Então, isso também eu achei de uma extrema educação, que mesmo nessas condições as pessoas não demonstram alteração. É óbvio que por dentro deve estar sentindo uma tremenda raiva de quem bateu, né? Mas você não vê, né, isso estampado assim na cara das pessoas. Esses dias mesmo eu estava saindo de um Combini, né? Aí um cara deu a ré ali e acertou o carro de uma mulher. E você não vê ninguém lá, um ofendendo o outro, né? Todo mundo encostou o carro direitinho no lugar que não atrapalhasse ninguém. Aí eles chamam a polícia. Aí vem a polícia, faz a ocorrência e tá tudo bem. Os dois se resolvem, pelo menos sem brigas, né? Na santa paz. Uma outra coisa também que chama muita atenção da gente bom, pelo menos naquela época, né? No Brasil não existia loja de conveniência. E aqui o que mais tem, né, é loja de conveniência. Naquela época tinha até mais ainda do que hoje. Praticamente cada esquina, né? Isso é um modo de falar, é óbvio, mas tinha muitos, eles chamam de combine aqui, né? Tinha muito disso aí. E você poderia sair a qualquer hora do dia ou da noite. Se precisasse de alguma coisa, era só ir num combine, né? Que você resolvia seus problemas de última hora, né? Então isso aí também eu achei bastante interessante, essa liberdade de você poder fazer as coisas a hora que quiser, né? Ter as coisas quando você precisar. De repente você precisa de um lanche rápido, você poderia ir no Combini de madrugada que você ia encontrar isso, né? Então isso também foi uma coisa também que me chamou bastante atenção. Um outro fato bastante curioso naquela época foi com questão aí de jogar o lixo. O lixo aqui já era separado, né? Só que naquela época eram dois tipos. É lixo que queima e lixo que não queima, né? Então você classificava dessas duas formas e soltava no dia determinado. Mas o que eu achava interessante naquela época é que quando você ia no dia de lixo que não queimável, você encontrava muita coisa ali que, assim, pra gente, né, não era lixo, considerado como lixo, né?
na minha cabeça lixo era coisa que já não prestava mais, sabe? Mas você encontrava muita coisa boa ainda, principalmente eletrodomésticos, né? Inclusive da primeira vez que eu vim, aparelho de som, esse tipo de coisa, eu peguei do lixo ali. Naquela época não tinha essa proibição, né? Hoje você não pode mais fazer isso. Você não pode pegar nada do lixo ali, porque aquilo não te pertence. E muita gente, tipo, mobiliava a casa com essas coisas do lixo naquela época, sabe? Existia essas lojas aí de segunda mão, coisas usadas, mas era em número bem menor. Diferente de hoje, né? Que tem bastante desse tipo de comércio espalhado pela cidade. Mas naquela época tinha muito utensílios domésticos, eletrônicos no lixo, porque os japoneses, eles tinham um poder aquisitivo maior, né? Então eles trocavam com muita frequência as coisas. Geralmente usavam um ano e jogavam fora e pegavam um produto novo. Então por conta disso que tinha muito disso nos pontos de descarte, sabe? Bom, é claro que existem outros detalhes assim que chamavam muita atenção naquela época, né? Mas o que me lembra assim de momento agora caminhando são esses pontos aí. Aí se vocês quiserem aí eu posso fazer um outro vídeo falando dos pontos assim que eu achei estranho, não no sentido positivo, né? Mas no sentido negativo da coisa. Comenta aí embaixo aí se vocês quiserem um vídeo assim. Deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!